Então galera, a gente acabou de assistir aí o 16º episódio de Gotham, beleza? Então a gente vai conversar absolutamente tudo sobre esse episódio, então se inscreve no canal, deixa o seu like, tá? Porque ajuda muito esse vídeo. A gente vai pra vinheta e depois a gente já volta com a análise completa. Fica aí, 16º episódio de Gotham. Fala galera do canal Preocupo, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Gustavo, como eu falei aí, a gente vai analisar aqui o 16º episódio de Gotham, beleza? Muito obrigado a você que já é inscrito e a você, cara, que está se inscrevendo agora, muito obrigado pela sua inscrição. A gente coloca análises de Gotham, de outras séries, de filmes e alguns jogos também, todas as semanas. Então galera, um episódio bem anormal aí, bem diferente do que a gente vinha vendo, né? Tanto na primeira parte da segunda temporada como nessa segunda, bem diferente porque além dela só ter dois núcleos de desenvolvimento de tramas e de desenrolar da história do roteiro, é um episódio com, vamos dizer assim, com o pé um pouco mais no freio, tá? Mas nem por isso é um episódio sem emoções, uma coisa não anula a outra, tá? Foi um episódio muito bom na minha opinião. Eu acho que a análise geral desse episódio aqui foi mais um episódio em que teve um aproveitamento muito bom, principalmente dos personagens e de alguns personagens que apareceram, né, pela primeira vez dentro desse episódio. Então eu gostei justamente de como eles conseguiram aproveitar os personagens dentro desse episódio, mas a gente vai conversar um pouquinho mais a fundo a respeito dele, beleza? Como eu falei, aí o episódio tem dois núcleos de desenvolvimento. Um acontece no Jim, né, dando sequência direta ao 15º episódio. O Jim foi para a cadeia por causa de uma armação muito bem feita, diga-se por passagem, por parte do Charada, do Ed Nigma. Então, um núcleo se desenvolve dentro da penitenciária, né, mostrando como é que é a vida do Jim e do que isso implica na questão do caráter dele, do que ele acredita e tal. E o outro, lógico, acontece com o Pinguim, né, depois da surpreendente encontro que ele teve com o pai dele lá no cemitério, onde ele estava visitando o túmulo da Gertrudes, que é a mãe dele. Tipo, isso fica muito bem distinto dentro do episódio, sabe? São takes que sempre nos remetem a um dos dois núcleos, ou sempre ao Jim na penitenciária, ou o Bullock, ou ainda o Enigma, né, mas que envolve o núcleo do Jim, ou sempre dentro da mansão do pai, né, agora o que a gente poderia dizer do pai biológico do Pinguim. E tipo, eu gostei disso, é um pouco mais anormal. A série vinha trabalhando sempre com 3 núcleos, isso é uma coisa curiosa, mas nem por isso o episódio não funcionou. O episódio funcionou bem e eu acho que eles terem focado nesses dois núcleos pra gente tem várias menções e vários significados diferentes. Bom, o primeiro núcleo, como eu falei aí, é o núcleo do Jim, e o episódio começa justamente mostrando, e eu gostei muito do início do episódio, mostrando como que é a rotina do Jim dentro da cadeia. E a gente teve alguns flashbacks, né? Teve algumas cenas com uma trilha sonora bem legal, que mostravam algumas rotinas repetitivas do Jim, em que ele fazia algumas atividades na cadeia, né, na penitenciária e tal. E eu gostei disso, sabe, cara? Foi legal você ver o quanto isso implica e o quanto isso está alterando o personagem do Jim Gordon em si, do Ben Mackenzie. E logo a gente é apresentado ao diretor da penitenciária, que nada mais nada menos é do que um amigo do Loeb, né, do comissário Loeb. Então, tipo, ele tem um ressentimento, ele inclusive em um dos momentos desse 16º episódio, ele manda um abraço para o Jim, amando do Loeb, né, tipo, ironizando. E a gente ele é meio que um antagonista dentro do episódio, sabe? Ele é meio que o vilão, porque ele apronta pra caramba do Jim, mas eu acho que ele funcionou, sabe, cara? O papel que ele tem, de certa maneira, às vezes, em alguns momentos, pareceu um pouco forçado, sabe? Mas eu gostei também da série lidar com relação ao diretor da penitenciária desse jeito. Ele tá lá, ele tem o papel dele, a importância dele, e a gente não precisa explicar como que ele apareceu ali, qual o nível de amizade, essas coisas, porque ele tá fazendo isso com o Jim. Eu gostei disso, do episódio não precisar explicar tudo pra gente. Ele tá lá, é o diretor da penitenciária, ponto final. Disso eu gostei. E uma das cenas que chamou a atenção, né, dentro da penitenciária com relação ainda ao Jim, é o momento em que o Bullock vai visitar ele e conta pra ele que ali
perder o bebê, né? E tipo, o cara sente pra caramba, você vê na fisionomia dele que ele sentiu, lógico, né? Era o filho do cara. Então, tipo, isso com certeza deve acarretar em algumas coisas, ou talvez numa grande reviravolta dentro da história do personagem do Jim, dentro da série de Gotham. E então tipo, isso pode ser um grande sinal de uma reviravolta que pode começar a partir do 17º episódio. Eu vou comentar o porquê disso no final desse vídeo, então assiste o vídeo até o final para você ver do que eu tô falando, beleza? E aí, o diretor, como eu falei, que é amigo do Loeb, acaba armando pro Jim, sabe? E um dos personagens que é apresentado e que, cara, eu gostei muito, é um personagem muito carismático, acabou comprando, sabe, ganhando todo mundo dentro do episódio, é o personagem do Puck. É um cara que tem uma admiração pelo Jim, e ele explica dentro do episódio porque o Jim salvou a irmã dele, daquele episódio das crianças, né, e tal, tinha aquele, meio que eles queriam abusar das crianças, né, mais ou menos isso, e a irmã do cara era uma daquelas crianças que o Jim salvou. Então ele foi muito bem apresentado, ele é um personagem carismático, sabe, cara, ele ganhou todo mundo, inclusive o próprio Jim em alguns momentos quer desistir dele e tal, mas no final do episódio tem uma reviravolta e eu gostei muito do que o cara, de como eles apresentaram o personagem sem ser forçado, e como ele conseguiu ganhar e conquistar a atenção de todo mundo dentro do episódio, que você começava a pensar, né, com que finalidade esse cara ia estar lá e essas coisas, e acabou que deu muito certo. Eu gostei pra caramba disso. E aí a gente tem a saída do Jim da penitenciária, que nada mais é do que com a ajuda do Falcone. Isso mesmo, Dom Falcone está de volta dentro do 16º episódio, e ele ajuda ao Jim. Eles fazem lá uma armação, parecer que o Jim morreu esfaqueado, né, por um ataque de um outro preso, porque foi uma condição que o diretor da penitenciária colocou. Para onde ele estava indo junto dos presos, ele só sairia morto, ou se ele fosse liberto, e eles não tinham essa tradição de liberar ninguém lá, então indicando que o Jim só sairia de lá morto, e eles fingem a morte do Jim e saem de lá com a ajuda do Falcone, mas o Jim não esquece, lógico, de levar o Puck, né, e ele acaba falecendo depois, né, cara, acaba morrendo porque ele levou uma surra por causa do Jim. E no final do episódio, que é o momento em que o Jim tá solto, há um diálogo ali entre ele, o Falcone e o Bullock, se questionando a respeito do que o Jim vai fazer agora, porque ele é o foragido, né? Eles descobrem que o Jim não morreu no final de contas. O Jim é um foragido, então o que ele vai fazer? Ele vai voltar para Gotham e tentar solucionar o problema, descobrir o cara que armou para ele, isso tudo, ou ele vai em busca dali abandonar, e ele fica olhando para Gotham dizendo, e a gente já percebe pelo lado do Jim, né, cara, lógico, ele não vai desistir de Gotham. Então eu gostei muito disso, e eu acho que ele vai voltar para Gotham um cara totalmente mudado, um cara completamente mudado, principalmente agora porque ele é um cara foragido, né, cara, ele não é mais o detetive Gordon. Então isso eu gostei pra caramba. E o outro núcleo, lógico, é o núcleo do Pinguim. Ele tá lá, né, com o pai dele, o Elijah, né, um nome bem esquisito. E não só o nome, mas a família do cara é muito esquisita, né, cara. A madrasta do Pinguim, a Grace, ela tem dois filhos, né, que é a Sasha e o Charlie. Eles são completamente loucos, a menina tenta dar em cima do Pinguim a armação, porque eles descobrem que o Pinguim é assassino, mas mais do que isso, porque ela tá de olho na fortuna do velho, né? Afinal de contas, ele até fala isso dentro do episódio, que o Pinguim é o único parente de sangue dele. Então eles veem no Pinguim uma ameaça com relação a tomar a fortuna do cara quando o cara morrer, né, velho? Afinal de contas, é a família do cara, então provavelmente se ele morresse, ele ia deixar a fortuna dele pra ela. Então, ela tem isso como a razão do viver dela. E eu gostei, cara, sabe? Eu achei legal. Em alguns momentos me pareceu um pouco fingido a interpretação da atriz que faz a Grace, mas não chega a incomodar tanto assim, mas realmente em alguns momentos pareceu muito fingido. Em alguns momentos, alguns cortes não beneficiaram também a atriz em si, infelizmente. Mas com relação ao núcleo lá, uma coisa que me chamou muita atenção foi o relacionamento do Pinguim e o Elijah, que é o pai dele, biológico. Eles conseguiram realmente passar pra gente todo o sentimento, sabe, cara? E, o Pinguim sofre pra caramba, porque o cara perde a mãe, foi pra Arkham, sofreu tudo aquilo lá com o louco do Dr. Hugo Strange, e agora o cara perde o pai dele. Afinal de contas, ela tenta envenenar o Pinguim, e na verdade quem toma a bebida é o Elijah. Então, o cara sofre pra caramba, mas foi muito interessante
como eles conseguiram criar um relacionamento tão breve em 2 episódios e que acabou sendo muito fidedigno, cara, esse relacionamento de pai e filho, e acabou passando pra gente a emoção verídica, sabe, do que isso deveria representar pra gente de verdade. Então, tipo, no final do episódio ele já morre, e aí a gente tem o Pinguim desesperado e tipo, cara, isso, pra mim, na minha opinião, isso deve ser a razão do porquê o Pinguim deve voltar, uma vez que ele parece que ficou são, pelo menos aparentemente, o porquê do que ele deve voltar a ser o cara que ele sempre foi, desde a morte da mãe dele, maluco, insano. E é esse Pinguim que nós queremos todos ver, lógico, né, cara? Então, quem sabe essa seja a grande motivação, né? O fato de terem tirado a única coisa que restou do cara, que era o pai, que ele nem sabia que tinha. Então vamos ver como é que isso vai mudar o ator e como é que isso vai mudar o Pinguim principalmente, cara. Então, galera, essa foi a minha análise. O episódio foi muito resumido a isso, ao Dean e ao Pinguim. São dois núcleos muito bem distintos dentro do episódio. E essa é a pergunta que fica no final: o que vai ser do Dean, o que vai ser do Pinguim? O Dean, ele volta para Gotham, com certeza deve voltar, mas o que ele vai fazer com o fato dele ser um foragido, né? Vamos ver. E o Pinguim, o fato dele ter perdido a única coisa que restou dele, que era o pai que ele nem sabia que tinha, né? É isso aí. Então, restam algumas dúvidas, tem algumas coisas soltas com relação ao 15º. Semana que vem tem um novo vídeo, então se inscreve no canal, beleza? Muito obrigado, galera, todo mundo que tem comentado os vídeos da gente, muito obrigado, cara. Vocês têm acompanhado a série, valeu a quem tem gostado. Depois eu vou fazer um vídeo fazendo menção ao nome de vocês, tá? Porque vocês realmente acompanham nossos vídeos todas as semanas. Valeu, galera. Semana que vem tem um novo episódio, se inscreve no canal, deixa o seu like. E semana que vem, um novo episódio, 17º episódio vem por aí, promete bastante. Valeu, galera. Falou! Galera, é o seguinte, a gente acabou de chegar do cinema, cara, assistir Batman vs Superman, com tudo que tem direito, 3D e tal e tudo. Galera, é o seguinte, cara, a cabeça tá mil. Tem muita